Bem, vamos agora ao tópico o peso morto e a receita fiscal, conforme os impostos eles variam. Os impostos raramente se mantêm constantes por longos períodos. Os formuladores de políticas dos governos municipais, estaduais e federais estão sempre pensando em aumentar um imposto ou diminuir outro. Aqui veremos o que acontece com o peso morto e com a receita tributária quando o montante do imposto muda. A figura 6 mostra os efeitos de impostos pequeno, médio e grande, mantidas constantes as curvas de oferta e demanda de mercado. Então, uma coisa que o Menkil está colocando aqui que é importante é que os impostos eles sofrem modificações ao longo do tempo. Alguns vão aumentar, outros vão diminuir, outros vão deixar de existir, outros vão surgir. Então veja como esse é um assunto que está em permanente dinamismo por conta da forma como a sociedade funciona e, por exemplo, por conta da própria visão que os políticos que ocupam o Estado, eles vão tendo. Então, se entrar um político com um viés mais liberal, consequentemente ele vai querer reduzir impostos e eliminar impostos. Quando você tem um político um pouco mais estatal, progressista, enfim, que foca no estado do bem-estar social, consequentemente ele vai querer aumentar alguns impostos, vai querer criar outros impostos, vai querer fazer ajustes em benefício da tributação. Então veja, esse é um assunto que consequentemente gera muito conflito ideológico e conflito prático também no funcionamento das economias de boa parte dos países. Então veja, o peso morto, que é a redução do excedente total, que resulta quando o imposto reduz o tamanho de um mercado abaixo do ideal, é igual à área do triângulo entre as curvas de oferta e demanda. No caso do imposto pequeno do painel A, a área do triângulo do peso morto é bem pequena. Mas com o aumento do imposto, como vemos no painel B e C, o peso morto fica cada vez maior. Ok? Daqui a pouco a gente volta aqui para o gráfico. Com efeito, o peso morto do imposto aumenta mais rapidamente que o valor desse imposto. Então veja, o efeito de modificação do imposto é que o peso morto do imposto ele aumenta mais rápido do que o valor do imposto. Isso ocorre porque o peso morto é a área de um triângulo a qual depende do quadrado de seu tamanho. Se dobramos o tamanho de um imposto, por exemplo, a base e a altura do triângulo correspondente dobrarão, de modo que o peso morto aumentará em um fator de 4. Se triplicarmos o tamanho de um imposto, tanto a base quanto a altura triplicarão, e com isso o peso morto aumentará em um fator de 9. Então, aqui o Menkil está colocando que nesse exemplo, que daqui a pouco a gente vê na figura, revela que o aumento de um imposto faz com que o peso morto aumente muito mais rápido do que o valor de arrecadação desse tributo. Então, a receita tributária do governo equivale ao valor do imposto multiplicado pela quantidade vendida do bem, que era aquele T vezes Q que a gente viu anteriormente. Como mostram os 3 primeiros painéis da figura 6, a receita tributária é igual à área do retângulo entre as curvas de oferta e demanda. No caso do imposto pequeno do painel A, a receita tributária é baixa. Como do painel A e B, como do painel A para o painel B o imposto se eleva, a receita tributária ela aumenta. Mas quando o tamanho do imposto aumenta, além disso, do painel B para o painel C, a receita tributária cai, porque o imposto alto reduz drasticamente o tamanho do mercado. No caso de um imposto muito grande, não seria gerada nenhuma receita, porque as pessoas simplesmente parariam de comprar e vender o bem.
Os dois últimos painéis da figura 6 resumem esses resultados. No painel D, vemos que com o aumento do montante do imposto, o peso morto cresce rapidamente. Em comparação, o painel E mostra que, a princípio, a receita tributária cresce com o montante do imposto. Depois, contudo, à medida que o imposto se torna maior, o mercado encolhe tanto que a receita tributária começa a cair. Então aqui tem uma importante questão. Impostos muito elevados acabam gerando um efeito muito ruim, porque o mercado ele encolhe drasticamente e, consequentemente, ao não ter transação, o governo não consegue fazer a arrecadação que interessa. Vamos ver aqui rapidamente, portanto, na figura 6, como o peso morto e a receita tributária variam de acordo com o tamanho do imposto. Então vamos ver graficamente aqui. Então você tem aqui, ó, o painel A, imposto pequeno, o painel B, imposto médio, e o painel C é imposto grande. Então, o peso morto é a redução do excedente total causada pelo imposto. A receita tributária é o valor do imposto multiplicado pela quantidade vendida do bem. No painel A, um pequeno imposto tem um peso morto pequeno e gera uma receita pequena. Então vamos ver aqui, ó. Então você tem aqui um imposto pequeno. Então você tem aqui uma receita tributária interessante, né? Pequena, mas interessante. Você vê que a criação do imposto reduz bem pouquinho a quantidade, que vai ser a diferença entre o que o comprador paga e o que o vendedor paga. E, portanto, o seu peso morto também vai ser bem pequeno por conta desse imposto pequeno. Então, vejam, um imposto pequeno, ou um pequeno imposto, melhor, tem um peso morto pequeno e gera também uma receita pequena. No painel B, um imposto maior tem um peso morto maior e arrecada uma receita maior. Então, eu aumento o imposto, então a diferença entre o preço do comprador e o preço do vendedor vai ser maior. Você tem aqui uma elevação da receita tributária, tá? Uma elevação da receita tributária, e consequentemente você tem uma redução aqui também da quantidade e um peso morto maior também, ok? Mas no painel C, um imposto muito elevado, né? Muito elevado. Ou seja, olha só a diferença entre o que o comprador paga e o que o vendedor recebe. É muito grande. Então veja, tem um peso morto muito elevado. O peso morto aqui é gigantesco. Então essa área pintada de azul, que eu agora estou pintando aqui de amarelo. Então veja como o peso morto é enorme. Enorme. E reduz tanto o tamanho do mercado que a arrecadação ela vai ser pequena. Ou seja, um imposto muito grande destrói o funcionamento do mercado. Então não haverá transações comerciais, ou elas vão ser muito pequenas entre compradores e vendedores. Então veja, tanto o comprador não vai se sentir estimulado a comprar e nem vendedor vai se sentir estimulado a produzir. E esse mercado ele acaba que fica em vias de extinção. Então, os painéis D e E, portanto, resumem estas conclusões. Então, o que acontece? Do painel A, um imposto pequeno, para um imposto... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, veja. Do painel A ao painel C, o peso morto aumenta continuamente. Então, peso morto no painel A era pequeno, e aí, consequentemente, vai ficando grande à medida que eu vou aumentando o imposto. Do painel A ao painel C, a receita tributária primeiro aumenta e depois diminui. Então veja, o imposto pequeno vai ter uma arrecadação pequena, consequentemente, né? À medida que o imposto vai aumentando, a arrecadação vai aumentando, mas chega em um determinado momento que um imposto muito alto, que é essa curva de Laffer, vai, consequentemente, fazer com que a arrecadação diminua. Por quê? Porque o imposto muito elevado vai destruir o mercado. Esse mercado agora não vai ter transações. E isso faz com que a arrecadação do governo caia na curva de Laffer. Então, o painel D e E resumem essas conclusões.
O painel D mostra que conforme aumenta o valor do imposto, o peso morto também aumenta. E o painel E mostra que a receita tributária a princípio cresce, mas depois cai. Essa relação é por vezes denominada de curva de Laffer. Ok? Então aí é os gráficos relativos aí a esse tópico. Okay? Bem, aqui tem um estudo de caso sobre a curva de Laffer e a economia do lado da oferta. Vamos ver qual é a ideia desse conceito em que você, então, portanto, você tem um ponto de ótimo em termos de dimensão tributária. Então, nem muito pouco, nem muito grande. O imposto pequeno não gerará arrecadação suficiente, por exemplo, para o funcionamento de um determinado governo, em uma determinada economia, mas também um imposto muito elevado pode destruir a economia e fazer com que a arrecadação caia, voltando a ter o mesmo efeito de um imposto pequeno. Então veja, um dia em 1974, o economista Arthur Laffer estava em um restaurante de Washington com diversos jornalistas e políticos de renome. Ele pegou um guardanapo e desenhou uma figura para demonstrar como as alíquotas dos impostos afetam a receita tributária. O desenho que fez era muito parecido com o painel E da figura 6. Laffer então sugeriu que os Estados Unidos estavam do lado de inclinação descendente dessa curva. As alíquotas tinham chegado a um nível tão alto, afirma ele, que se fossem reduzidas, a receita tributária aumentaria. Então, esse é um conceito do Laffer muito conhecido, ou seja, ele defende a ideia de que em determinados momentos, se você reduzir os impostos, você aumenta o consumo, você aumenta a produção e o volume que você aumenta resulta em uma receita tributária maior do que se você cobrar percentualmente mais pelas unidades individuais, pelo consumo menor. Ou seja, você muda a base de tributação. A maioria dos economistas duvidava dessa sugestão de Laffer. A ideia de que um corte de impostos pudesse aumentar a receita tributária estava correto do ponto de vista da teoria econômica, mas havia dúvidas quanto a se funcionaria na prática. Havia poucos indícios de que, como afirma Laffer, as alíquotas dos impostos nos Estados Unidos tivessem de fato atingido níveis tão extremos. Ainda assim, a curva de Laffer, como ficou conhecida, atraiu a atenção de Ronald Reagan. David Stockman, diretor de orçamento do primeiro governo Reagan, conta a seguinte história. Reagan já estivera ele mesmo na curva de Laffer. Fiquei rico fazendo filmes durante a Segunda Guerra Mundial, dizia. Naquela época, a sobretaxa de guerra sobre a renda chegava a 90%. Bastava fazer 4 filmes para ficar na alíquota mais alta, observou. Então, todos nós parávamos de trabalhar depois do 4º filme e íamos para o interior. As alíquotas elevadas faziam que as pessoas trabalhassem menos. Alíquotas mais baixas faziam que as pessoas trabalhassem mais. Sua experiência pessoal provou isso. Então veja como o tributo maior gera um comportamento diferente. Então, quando Reagan foi candidato a presidente em 1980, os cortes nos impostos eram parte de sua plataforma. Reagan argumentava que os impostos estavam tão altos que chegavam a desencorajar o trabalho árduo e que a redução das alíquotas dariam às pessoas os incentivos adequados para que trabalhassem, o que aumentaria o bem-estar econômico e talvez até a receita tributária. Como a redução nas alíquotas tinha por objetivo incentivar as pessoas e aumentar a quantidade ofertada de mão de obra, as opiniões de Laffer e Reagan ficaram conhecidas como economia do lado da oferta. Os economistas continuam a debater o argumento de Laffer. Muitos acreditam que a história irá refutar suas conjecturas de que impostos mais baixos aumentariam a receita tributária. Além disso, como a história está aberta a outras interpretações,
Outros economistas entendem os eventos da década de 80 como mais favoráveis para os fornecedores. Para avaliarmos definitivamente a hipótese de Laffer, precisaríamos reviver a história sem os cortes de impostos decididos por Reagan e verificar se as receitas tributárias foram maiores ou menores. Infelizmente, essa experiência ela é impossível. Ok? Então, alguns economistas têm uma posição intermediária com relação a esse assunto. Eles acreditam que, enquanto um corte total nas taxas de impostos normalmente reduz a receita, alguns contribuintes poderão estar no lado errado da curva de Laffer. Com todos os valores mantidos constantes, é mais provável que a redução das taxas de impostos aumente a receita tributária. Então, é mais provável que a redução das taxas de impostos aumente a receita tributária, desde que ela seja aplicada a contribuintes com taxas mais altas. Além disso, o argumento de Laffer poderá ser mais imperioso se forem considerados países com taxas muito mais altas que as dos Estados Unidos. Na Suécia, no início dos anos 80, por exemplo, um trabalhador enfrentava uma taxa marginal de imposto de quase 80%. Um imposto tão alto proporciona um incentivo substancial para não trabalhar. Estudos sugerem que a Suécia, certamente, teria aumentado a receita tributária se tivesse diminuído os impostos. Os economistas discordam quanto a essas questões, em parte, porque não há nenhum consenso quanto à magnitude das elasticidades relevantes. Então veja o quanto esse assunto tributário ele é complexo na ciência econômica e, sobretudo, porque a ciência econômica se entrega também aos interesses políticos. Consequentemente, conceitos econômicos diversos, mais ideologias políticas das mais variadas, vão fazer com que esse debate seja um debate árido, um debate com muitas complexidades, difíceis de entender muitas vezes, e também difíceis de resolver. Não é uma tarefa simples, e a realidade concreta, o que a gente vê nos países aí, mostra que realmente essa é uma temática de difícil unanimidade. Então, quanto mais elásticas forem a oferta e a demanda em qualquer mercado, mais os impostos sobre esse mercado distorcerão o comportamento e mais provavelmente um corte nos impostos aumentará a receita tributária. Não se discute, entretanto, a lição geral. O montante a mais ou a menos arrecadado por um governo, por causa de uma mudança dos impostos, não pode ser calculado considerando apenas as alíquotas. Tudo depende também de como a mudança nos impostos afeta o comportamento das pessoas. Ok? Então esse foi o estudo de caso. Agora, o Menkyu coloca uma notícia aqui, né? Vamos ver aqui. Nova pesquisa sobre tributação. Uma recente pesquisa apontou que a maioria dos países está do lado esquerdo da curva de Laffer. No entanto, essa afirmação não é verdadeira em todos os lugares para todos os impostos. Então, um relatório do ECB, que é o Banco Central Europeu, analisa lugares dos Estados Unidos e regiões da Europa na curva de Laffer por Brian Blackstone. Então, segundo a teoria do economista Arthur Laffer, após certo ponto, os aumentos nos impostos tornam-se autodestrutivos, enfraquecendo o crescimento econômico e erodindo as receitas tributárias. Há dois pontos, 0 e 100%, em que o governo não ofere receita. Então, há dois pontos, 0 e 100%, em que o governo não ofere receita. O desafio, portanto, é encontrar o ponto de equilíbrio entre os dois. A curva de Laffer serviu como fundamento intelectual para cortes tributários em grande escala nos Estados Unidos no início dos anos 80. Agora, o país está no lado esquerdo da curva de Laffer, mais do que a Europa, especialmente quando se trata de impostos trabalhistas, o que significa que maiores alíquotas tributárias ainda trariam receitas adicionais, conclui um documento do Banco Central Europeu. Constatamos que os Estados Unidos
poderão aumentar as receitas tributárias até 30%, poderão aumentar as receitas tributárias até 30%, se aumentarem os impostos trabalhistas, mas até 6% se elevarem os impostos sobre os rendimentos do capital. Enquanto os mesmos números para os 14 países membros da União Europeia são 8% e 1% respectivamente. Então veja, os Estados Unidos podem aumentar a receita tributária até 30% se aumentar os impostos trabalhistas. E 6% se elevar os impostos sobre os rendimentos do capital, seriam os impostos sobre lucro. Na Europa, veja como cai. Aumentar os impostos trabalhistas vai aumentar só 8% da receita. E se elevar os impostos sobre rendimento do capital apenas 1%, escreveram o economista do ECB, Matthias Trabandi, e o economista da Universidade de Chicago, Harald Ulling. A Alemanha poderia, segundo esses economistas, elevar outros 10% em receitas se aumentasse os impostos trabalhistas, mas apenas 2% nos impostos sobre o capital. Somente 32% de um corte nos impostos trabalhistas dos Estados Unidos seriam autofinanciados contra os 54% autofinanciados na Europa. Pouco mais de 50% de um corte nos impostos norte-americanos sobre o capital seria suficiente contra 79% na Europa. Em termos de uma curva de Laffer, tanto os Estados Unidos como a União Europeia estão lá do lado esquerdo do ponto de equilíbrio no que se refere às suas taxas de impostos sobre o capital, escreveram os autores. Entretanto, no caso da Dinamarca e da Suécia, esses países estão no lado descendente da curva de Laffer, ou seja, estão do lado direito e podem realmente melhorar sua situação orçamentária cortando impostos sobre o capital de acordo com os nossos cálculos. Então, aqui mostra que Estados Unidos e Europa, estando do lado esquerdo da curva de Laffer, significa que eles ainda poderiam aumentar impostos sem criar problemas na economia. Mas outros países que já têm uma carga tributária extremamente elevada, como cita aí Dinamarca e Suécia, que fazem parte da União Europeia, eles estão do lado descendente, ou seja, se aumentar impostos vai destruir mais ainda a economia. Então, o ideal seria talvez reduzir um pouco dentro desta tese do Laffer, de que ao reduzir o imposto, o governo aumenta a sua base de transações e como o cálculo dos impostos é feito sobre a base de transações econômicas, você consequentemente aumentaria a receita tributária pela lógica da escala de transações econômicas. Então, esse aí, veja, é uma notícia do Wall Street Journal de 2010, mostrando um pouco essa questão na prática.